Eu estava ali, parado, o cheiro de crisântemos entranhado em minhas roupas, em minha pele, um aroma de velório que me perseguia há meses. Eu sabia, com uma certeza fria que gelava os ossos, que algo terrível estava prestes a acontecer novamente, e tudo por causa dele, do cavaleiro. Meu nome é Cláudio, e eu sou um representante comercial, rodando as estradas de Goiás há mais de 20 anos. Costumava rir de causos de assombração, mas o riso morreu, afogado em suor frio, depois daquela noite de outubro na GU 221, entre Caiaponia e Iporá. Era uma escuridão total, daquelas que engolem a luz dos faróis, deixando apenas um túnel estreito à frente. Eu dirigia meu carro a cerca de 110 km por hora, a paisagem monótona, a mente divagando. Foi então que o vi. Uma silhueta à margem da pista, imponente, escura. Um cavalo negro monumental, maior que qualquer animal que já tivesse visto, parado, empertigado. E em seu lombo, um cavaleiro. Meu coração deu um salto triplo, uma cambalhota de pavor. Acelerei, os faróis rasgando a escuridão, e foi nesse momento que o vi com clareza aterrorizante. O cavaleiro não tinha cabeça. Era apenas um vulto corpulento, a capa esvoaçando, e acima do pescoço, o vazio, pura ausência. O animal, sem qualquer ruído de cascos no asfalto, começou a galopar, acompanhando o meu carro, 110 km por hora, e ele ali, ao meu lado, um espectro de velocidade silenciosa. Meus olhos estavam fixos nele, o corpo paralisado, as mãos suando no volante. A ausência do mindinho na luva direita do cavaleiro, um detalhe macabro, gravou-se em minha memória. Por longos, intermináveis minutos, fomos nós dois, um homem em um carro e uma aparição fantasmagórica, correndo lado a lado na noite goiana. De repente, tão abruptamente quanto surgiu, o cavalo virou, atravessou uma cerca de arame farpado como se ela não existisse e desapareceu na escuridão do campo. Eu segui até Iporá, os nervos em frangalhos, o estômago embrulhado. No posto de gasolina, tremendo, contei o ocorrido a um segurança noturno. Ele ouviu com uma seriedade gélida e então disse o nome, quase um sussurro, Procópio. Explicou que era um antigo tropeiro da região, que aparecia como um agouro, um aviso de tragédias iminentes. 2 dias depois, a notícia nos jornais locais confirmou a profecia. Um acidente fatal, ônibus versus caminhão, no exato trecho da GO 221, onde eu havia encontrado Procópio. 7 mortos. Aquele cheiro, o de crisântemos, começou a me acompanhar, fraco no início, mas depois persistente, quase constante, como se eu mesmo fosse o presságio. A visão da morte tinha um aroma. Alguns meses depois, na BR-153, próximo à Hidrolândia, o senti novamente. Aquele frio na espinha, o ar pesado. Procópio estava ali, mais distante desta vez, mas inconfundível. No dia seguinte, uma moto se espatifou contra uma carreta naquele mesmo ponto. Um jovem, morto na hora. A coisa se tornou pessoal. Ele me seguia. O último encontro foi o mais aterrorizante de todos, porque ele invadiu minha santuário, em meu condomínio, em Goiânia, uma noite calma de sexta-feira. Eu estava na varanda, apreciando o silêncio da cidade adormecida, quando o cheiro, forte, enjoativo, me atingiu. Crisântemos. Olhei para o portão do vizinho. Ali estava ele, Procópio, montado em seu cavalo negro, parado, me encarando. Sem cabeça, mas com uma presença avassaladora. Ele ficou por alguns segundos, que pareceram uma eternidade, depois desapareceu na escuridão do muro. No sábado de manhã, o porteiro me ligou. Meu vizinho, um senhor de 60 anos, havia sofrido um infarto fulminante. Morreu durante o sono. Eu não sei mais o que fazer. O cheiro não vai embora. Ele está em todo lugar, me sufocando. Eu sou o portado da notícia, o anunciante da desgraça. E sei, com certeza absoluta, que ele voltará. Por mim, ou por quem estiver próximo, à próxima tragédia.
Senti o cheiro denso de diesel e o pó da terra úmida misturados, o ferro retorcido e quente da minha velha F4000 prensando cada fibra do meu corpo. Uma dor lancinante perfurava minha perna, enquanto o sangue, morno e pegajoso, escorria, pintando o metal destruído. O mundo, um burrão embaçado, girava lentamente, um caleidoscópio de escuridão e estrelas. E então, no silêncio que parecia devorar os ruídos dos destroços, aquela voz, rouca, seca como o capim queimado do sertão, sussurrou tão perto do meu ouvido que senti o hálito frio, um arrepio gélido percorrendo minha espinha, mesmo sob a febre da dor. Quase serviu, ela disse, e a frase ecoou, uma sentença, enquanto a escuridão definitiva tentava me arrastar. Meu nome é Pedro, e esta não é apenas uma história de estrada. É o relato de como a morte veio me buscar, disfarçada de homem e caixão, nas estradas esquecidas da Bahia, um lugar onde o sol castiga sem piedade e a noite, a noite esconde segredos tão antigos quanto a própria terra, sussurrando lendas que se recusam a morrer. Aconteceu na BA 052, naquelas retas intermináveis que levam a Morro do Chapéu, um trecho que nunca mais foi o mesmo para mim. Era uma tarde abafada, o céu pintado de um laranja cansado que prometia mais um fim de dia sufocante. Eu voltava de uma entrega longa, o caminhão, meu fiel F4000, um companheiro de 1000 batalhas, roncava macio sob o calor escaldante, seu motor um lamento constante e familiar. Cansado, e querendo ganhar algumas horas, decidi cortar caminho por uma estrada de terra, um atalho que eu conhecia, mas que sempre me causou um desconforto inexplicável. A poeira, fina e avermelhada, subia em nuvens densas atrás de mim, engolindo a paisagem e me isolando num casulo de terra e motor. O silêncio daquela rota alternativa era um peso, só quebrado pelo ronco do caminhão e pelo chiado intermitente do rádio, que parecia relutar em funcionar ali. Dirigi por talvez 1 hora, ou talvez 2. O tempo se dissolvia naquela vastidão árida. A luz do sol começava a ceder, as sombras se alongavam, distorcendo as formas. Então, eu o vi. No meio do nada, na imensidão daquela terra vermelha e seca que se estendia até o horizonte, havia um homem. Ele era alto, de uma magreza assustadora, a pele colada aos ossos, os braços e pernas finos como galhos secos. Estava descalço, os pés rachados e sujos, parecendo fundir-se com a própria terra. E nas costas, ele carregava um caixão de madeira bruta, tosca, sem qualquer acabamento, feito de tábuas velhas e escuras, preso com cordas desgastadas. Não era um caixão leve, mas ele o carregava com uma facilidade perturbadora, como se fosse um fardo insignificante. Minha primeira reação foi de surpresa, uma incredulidade momentânea. Depois, a preocupação. Quem em sã consciência andaria com um caixão por ali, sozinho, sob aquele sol inclemente que queimava a pele, descalço, no meio do nada? Aquilo não fazia sentido, não encaixava na lógica do mundo. Eu friei. A F4000 chiou, as rodas arrastando na terra solta. Parei ao lado dele, a cerca de 2 metros. A poeira que levantara assentou lentamente, revelando a cena em detalhes mais perturbadores. O homem não parou. Continuou andando, lento, com uma cadência estranha, decidida, sem um desvio sequer em seu passo. Abaixei o vidro do passageiro, o ar quente e poeirento invadindo a cabine. Gritei, a voz um pouco mais falha do que eu gostaria. Ele parou. Virou a cabeça devagar, num movimento mecânico, sem soltar a carga pesada que parecia grudada às suas costas. Os olhos dele, os olhos. Aquilo me gelou a alma. Eram opacos, de um cinza leitoso, sem qualquer vestígio de vida ou emoção. Sem brilho, sem pupilas que reagissem à luz moribunda do sol, sem alma, como os olhos vidrados de um peixe morto encontrado na beira de um rio seco. Não havia humanidade ali. Um calafrio me percorreu a espinha, um pressentimento terrível. Eu não gostei daquilo. Uma sensação de perigo iminente gritava dentro de mim. Perguntei, tentando manter a voz firme, mas sentindo o nó na garganta. Ele deu um sorriso lento, que jamais chegou aos olhos vazios. Um sorriso que mostrava dentes amarelados e gengivas escuras, quase pretas, uma visão doentia e antinatural.
A voz dele era um sussurro rouco, um raspado seco, como folhas velhas sendo arrastadas pelo vento, tão seca quanto a poeira da estrada. É para mim, ele disse. O ar ficou pesado, denso, difícil de respirar. Meu coração martelou no peito, um tambor descompassado, quase rompendo minhas costelas. Tentei ligar o rádio, a mão tremendo descontroladamente, querendo preencher aquele silêncio aterrorizante. Mas o rádio estava mudo, um chiado estático se recusava a dar sinal de vida. E então, o impensável. Meu motor, o motor do meu fiel F4000, engasgou. Um ruído seco, um sopro final, e então, silêncio. Morte. Total e absoluta. O caminhão, que antes era meu refúgio e minha força, agora era um caixão de metal inerte. As luzes do painel, todas elas, estavam apagadas. Morto, o homem deu um passo em minha direção. Um passo lento, deliberado, calculado, como um predador se aproximando de sua presa. Eu olhei para o painel de novo, tentando negar a realidade. Morto. Ele chegou perto da porta do passageiro, a mão esticada em minha direção. Uma mão fina, ossuda, com unhas compridas e sujas de terra, parecendo garras. Ele tentou abrir a porta. A maçaneta rangeu, um som estridente que perfurou o silêncio. Eu entrei em pânico. Um pânico cego e primal. Tentei ligar o motor novamente, a chave girando, girando, sem esperança. Nada. A porta fez outro rangido, mais forte. Ele estava forçando. A força de suas mãos magras era assustadora. Eu empurrei o pedal do acelerador com força bruta, sem pensar, num ato desesperado. E, por um milagre que até hoje não consigo explicar, a caminhonete, num arranque brutal, engasgou e pegou. Num baque, a F4000 saltou para a frente, rasgando a poeira num turbilhão. Eu acelerei, sem olhar para trás, aterrorizado. Olhei pelo retrovisor. Ele estava parado ali, no meio da estrada de terra, a figura esguia e fantasmagórica, o caixão ainda preso às suas costas, os olhos opacos me observando com uma calma sinistra, uma promessa silenciosa. Eu fugi. Fugir foi a única opção, a única coisa que minha mente em pânico conseguiu orquestrar. Dirigi sem rumo por um tempo, o suor escorrendo frio pela minha nuca, o coração ainda disparado, a mente em branco, tentando processar o que acabara de acontecer. Cheguei em casa em estado de choque, as pernas bambas, a voz presa na garganta. Nos dias seguintes, uma febre me derrubou. Uma febre misteriosa que desafiava a medicina. 40 graus de temperatura, meu corpo ardia como em brasa, a pele seca, os músculos doloridos. Minha cabeça latejava incessantemente, um martelar constante. Delírios. Via o homem do caixão em cada canto do quarto, em cada sombra, os olhos vazios, aquele sorriso doentio, sempre me chamando, me esperando. Minha família ficou assustada, apavorada com meu estado. Nenhum remédio fazia efeito. A febre não cedia, parecia ter vida própria, alimentando-se do meu medo. Uma noite, minha mãe, com o olhar desesperado de quem já não tinha mais a quem recorrer, chamou a Dona Maria, a rezadeira da vila, uma senhora respeitada por seus conhecimentos ancestrais. Ela veio, uma senhora de poucas palavras e um olhar profundo, que parecia ver através da alma. Rezou sobre mim, com uma voz baixa e ritmada, passou ramos de arruda fresca sobre meu corpo febril, fez defumação com ervas secas. O cheiro de incenso e de mato encheu o quarto, misturando-se com o suor da febre. Ela murmurou coisas que eu não entendi, orações em uma língua antiga, mas senti uma energia diferente, um alívio sutil, uma pressão sendo liberada. Senti a febre, aos poucos, diminuir, como uma maré que recua. No dia seguinte, eu estava fraco, exausto, mas a febre tinha ido embora. Foi embora tão misteriosamente quanto veio, sem deixar rastros, sem explicação lógica. Dona Maria me olhou antes de ir, seus olhos profundos fixos nos meus. Você foi marcado, meu filho, ela disse, a voz grave, quase um aviso. Cuidado, o que te encontrou não esquece. As palavras dela me assombraram. Um mês depois,
Eu estava de volta à rotina, tentando esquecer o pesadelo, convencendo-me de que havia sido apenas um delírio da febre ou um susto de estrada. A F4000 estava boa como nova, revisada, pronta para mais entregas. Eu estava na serra, numa descida íngreme e perigosa, em um trecho que conhecia bem. O caminhão carregado, como de costume. Quando fui reduzir a marcha e frear para a primeira curva, o pedal afundou. Foi ao chão. Nada. Pressionei de novo, com mais força. 2 vezes. Nada. Os freios. Totalmente mortos. Curtados. Deliberadamente curtados. Uma sabotagem planejada, não um acidente. Um pânico gelado, mais intenso do que o da primeira vez, me invadiu, paralisando meu corpo por um instante. Tentei bombear o pedal, puxar o freio de mão com toda a minha força. Não adiantou, não havia resistência, apenas um vazio. O caminhão ganhou velocidade, incontrolável, um monstro de metal em descida livre. Eu sabia que não tinha chance, a serra era traiçoeira, cheia de curvas fechadas e precipícios. Tentei guiar, manobrar, mas a velocidade era alta demais, era inútil. A F4000 capotou. 1, 2, 3 vezes, num balé macabro de metal e vidro estilhaçando. O mundo virou de ponta cabeça, uma sucessão de impactos brutais. Senti o impacto, a dor lacerante cortando minha pele, a sensação de ossos se quebrando, o cheiro de metal retorcido, gasolina vazando, meu próprio sangue quente escorrendo. Fiquei preso nas ferragens, a perna presa, esmagada, o ar faltando em meus pulmões, um aperto sufocante. A escuridão começou a tomar conta da minha visão periférica, me arrastando para um abismo. E foi ali, entre o gemido agônico da lataria do caminhão e minha própria respiração falha, quase um sussurro final, que ouvi. Clara como o som de um sino fúnebre, ressoando nos meus ouvidos, a voz rouca, aquela mesma voz seca e familiar, sussurrando perto do meu ouvido, entre os destroços, por entre o metal retorcido e a poeira. Quase serviu. Ela repetiu, uma risada fria na entrelinha. Quase serviu. Eu não vi mais nada, apenas a escuridão me abraçando. A voz rouca sussurrava meu nome, vindo de dentro do meu próprio apartamento, exigindo a pedra de volta. Meu nome é Lucas, um vendedor que conheceu o verdadeiro terror nas estradas vicinais do sertão cearense, entre Tauá e Arneiroz, numa tarde escaldante de quase 2 anos atrás. Meu carro, um Fiat Uno já rodado, engasgou e morreu. Parado. No meio do nada, sob um sol que cozinhava o asfalto, o silêncio do Inhamun se fez pesado. Abri o capô, fumaça subindo, e meu coração afundou. Estava preso. Sozinho. O horizonte ondulava com o calor. Eu estava ali, tentando entender o que fazer, quando o vi. Ele se materializou. Não surgiu, nem veio andando. Apenas estava ali, a poucos metros de mim, debaixo de um juazeiro solitário que parecia brotar da terra rachada. Um menino. Cabelos ralos, cor de poeira. A pele, ressecada, quase parecia casca de árvore. O que mais me chocou foram os olhos, foscos, sem brilho, como 2 pedras opacas incrustadas na face miúda. Ele me observava sem piscar, sem expressar nada. Engoli em seco. Olhei em volta. Não havia casas, não havia roçado. De onde ele veio? Ele vestia roupas simples, esfarrapadas, sujas de terra e tempo. Um trapo. Ele segurava algo na mão direita, apertado contra a palma, algo pequeno e escuro. A voz dele saiu arrastada, quase um sibilo, como folhas secas roçando no chão. Não era uma voz de criança comum. Era grave demais, antiga demais. Hesitei. A sede apertava na garganta. Ele parecia ter uns 7 ou 8 anos. Mesmo assustado, a ideia de ajuda me acendeu uma ponta de esperança. Meu carro quebrou. Garoto. Não sei o que fazer. Ele apontou para debaixo do juazeiro, com um dedo magro e sujo. Minha mãe está ali. Ela pode ajudar. Um calafrio correu minha espinha. A maneira como ele falou, a forma como ele apontou,
Tudo parecia errado. Aquele juazeiro não era um lugar de abrigo, e sim um ponto de fuga. Olhei para a árvore. Não havia ninguém. A sombra era pálida, quase inútil. Mas o ar ali parecia mais denso, mais frio, um ar parado. Percebi. Aquela criança não era humana. Não podia ser. Aqueles olhos, aquele silêncio. Um pagãozinho. A lenda que eu ouvira em conversas de beira de estrada, a alma de uma criança que morrera sem batismo, vagando pelo sertão, levando consigo a desgraça. Um terror gelado me invadiu. Eu tinha que fugir. Não, não precisa. Eu me viro, gaguejei, tentando manter a voz firme, mas sentindo o tremor nas pernas. Comecei a recuar lentamente, com os olhos fixos nele. O pagãozinho deu um passo à frente. Um único passo. E o sorriso. Ele abriu um sorriso. Um sorriso de dentes pequenos e amarelados, que não carregava alegria, mas uma malícia antiga. Um sorriso de quem sabia de algo terrível. O que ele segurava na mão, eu notei. Era uma pedra preta, lisinha, quase uma esfera perfeita. Ele a apertava. Aquele sorriso foi o ponto final. Virei as costas e corri. Corri como nunca havia corrido na vida, para longe daquele juazeiro, daquela criança, daquele lugar amaldiçoado. O carro podia esperar. A minha vida era mais importante. Eu ouvia os meus próprios passos na terra seca, o som da minha respiração ofegante preenchendo meus ouvidos. Não olhei para trás. A sensação de estar sendo observado era sufocante. Cheguei ao carro, abri a porta do passageiro, joguei minha mochila no banco e entrei rapidamente, fechando a porta com força. O medo me cegou. Eu mal percebi que, junto com a mochila, algo pequeno e pesado tinha escorregado e caído no tapete do carro. A pedra preta. O que ele segurava na mão? Consegui um reboque horas depois. Cheguei em Fortaleza exausto, mas aliviado. O incidente no sertão parecia um pesadelo distante. Mas a pedra estava comigo. Dias depois, a primeira coisa estranha. Minha sobrinha, uma menina de 9 anos, veio me visitar. Fomos a uma festa de aniversário infantil, um lugar cheio de crianças, cores, barulho. De repente, ela parou de brincar, os olhos arregalados, o sorriso sumiu. Ela apontava para um canto do salão, um canto mais escuro, perto das mesas de doces. Olha, tio Lucas. O menino dos olhos feios está ali, me olhando. Eu olhei. Não havia ninguém. Apenas uma cortina escura. Meu sangue gelou. A descrição dela era idêntica à do pagãozinho. Era impossível. Eu não falei nada para ela, mas o medo começou a martelar novamente. Voltei para casa, para o meu apartamento. Estacionei o carro na garagem. No dia seguinte, quando fui sair, vi marcas de mão. Pequenas, empoeiradas, de dedos finos e ressecados como galhos. Por toda a lataria do meu carro, por dentro, no vidro do para-brisa. As marcas não eram de sujeira comum. Eram de uma terra fina, quase cinza, que parecia ter sido esfregada. Como se uma criança tivesse tentado entrar no meu carro ou quisesse me avisar de algo. A pedra estava no meu cinzeiro. Eu a deixava lá, quase um objeto de curiosidade. O terror se intensificou. Coisas começaram a se mover sozinhas no meu apartamento. Livros caíam da estante. Portas se abriam e fechavam com um baque seco. Eu acordava no meio da noite com um frio insuportável, mesmo no calor de Fortaleza, e sentia um cheiro peculiar, de terra molhada e algo doce, quase enjoativo. Como o cheiro de fruta madura demais. Ou de morte. Eu sabia. A entidade estava ali. Estava me seguindo, por causa da pedra. Aquela pedra não era apenas uma pedra, eu finalmente entendi. Era o olho da entidade. Era a conexão dela com o mundo dos vivos. E eu a tinha roubado. O clímax veio na semana passada. Estava dormindo, ou tentando. Acordei abruptamente. A temperatura do quarto despencou. O ar estava pesado, quase sólido.
E então ouvi a voz, a mesma voz arrastada, de folha seca, mas agora amplificada, ressonando de cada canto do meu quarto. Não era um sussurro. Era uma exigência. Devolva o que tirou. Devolva o que tirou. A frase se repetia, cada vez mais alta, mais ameaçadora, preenchendo o ar com um frio cortante. Eu sentia a presença dela. Perto, muito perto. Minha garganta estava seca, meu corpo paralisado de medo. Eu não conseguia gritar. Não conseguia me mover. A voz não parava. Naquela mesma manhã, eu arrumei uma mochila. Coloquei algumas garrafas de água, comida e a pedra preta, tão fria, tão pesada na minha mão. Eu precisava voltar. Eu precisava ir até o sertão, devolver aquilo, no Juazeiro. Eu não sei o que aconteceria se eu não fosse, mas não quero descobrir. Não quero. A voz rouca exigia. E eu não tinha escolha. Eu não tenho. Medo, muito medo. Eu voltei para o sertão. O Juazeiro me esperava. Eu a devolvi. A pedra. Agora eu estou de volta. Mas sinto que não estou sozinho. Nunca mais. Nunca mais. Medo. Muito medo. Estou em casa novamente. Mas a paz não veio. Desde que voltei do sertão, devolvendo a pedra no Juazeiro, um silêncio estranho tomou conta do meu apartamento. Não é um silêncio de alívio, mas de espera. Um silêncio que esconde algo. Eu escuto. O vento lá fora, o barulho dos carros na rua distante. Mas dentro, nada. A voz parou, as coisas pararam de se mover. Mas o frio me acompanha. Constantemente. Uma sensação de que a entidade está por perto, observando. Como se a devolução da pedra não fosse um fim, mas um recomeço para algo pior. Eu olho para as janelas fechadas, para as portas trancadas. E sei, ele está aqui. Ele me seguiu. Aquele olhar fosco, aquela pele ressecada. Não era a pedra que o mantinha preso. A pedra era apenas um chamariz, uma conexão. Agora, ele tem a mim. E eu não sei o que ele quer. Não sei o que vai fazer. Eu sinto um arrepio forte. Minha pele se eriçou. As luzes da sala começam a piscar, fracas, como se a energia estivesse lutando para se manter. Eu me encolho no sofá, meu coração batendo forte no peito. O cheiro. O cheiro de terra molhada, de algo doce e pútrido, volta. Forte. Insufocante. E o frio. O frio me envolve completamente. Eu fecho os olhos, apertando-os, rezando para que seja apenas minha imaginação. Mas sei que não é. Abro os olhos. Lá, no canto escuro da sala, uma sombra, pequena, definida, com olhos que brilham mesmo no escuro, com um brilho opaco e maligno. Ele está ali. Ele voltou. Não pelo que eu tirei, mas pelo que eu sou. E agora, ele está em casa. Minha casa. Comigo. Eu ouço um som baixo. Um riso de criança, mas tão cheio de dor e crueldade. Meus músculos travam. Eu tento me levantar, fugir, mas minhas pernas não respondem. A sombra se move 1 centímetro por vez, vindo em minha direção. Eu estou preso, completamente preso. E o riso se aproxima. O riso. O choro da criança rasgou o silêncio, seguido por uma risada que não pertencia a este mundo, uma gargalhada demoníaca, profunda, vinda do corredor escuro. Meu coração parou, um tambor martelando as costelas, uma dor aguda no peito. Eu sabia que a porta não aguentaria, não por muito tempo, e que o que estava do outro lado não era humano. Meu nome é Pedro, e eu sou um representante comercial, daqueles que vivem na estrada, de cidade em cidade, sempre em busca da próxima venda. Há uns 6 meses,
Eu me vi com a necessidade urgente de um lugar mais fixo, um ponto de apoio estratégico em Jaraguá, Goiás, uma base operacional para minhas incontáveis viagens e reuniões de negócios. Após semanas de pesquisa exaustiva e frustrações, encontrei um anúncio peculiar de uma casa de campo barata, incrivelmente barata, um valor quase inacreditável para a região rural e para o tamanho do imóvel, que prometia tranquilidade e espaço. Parecia um presente dos céus, uma sorte inesperada depois de tantos anos em hotéis impessoais de beira de estrada e albergues duvidosos. Assinei o contrato de aluguel sem pensar duas vezes, impulsionado pela promessa de paz. As chaves em minha mão pareciam a materialização de um recomeço tranquilo, a esperança de um lar, mesmo que provisório, um refúgio do caos da vida corporativa. A casa ficava um pouco afastada do centro urbano, acessível por uma estrada de terra batida, cercada por árvores altas e retorcidas que pareciam guardar segredos antigos, e um silêncio que, no início, era quase terapêutico. Eu me mudei com pouca bagagem, algumas caixas de roupas amassadas, meus materiais de trabalho espalhados, a velha TV de tubo no canto da sala e o colchão no chão do quarto principal, que seria meu santuário. Nos primeiros dias, tudo correu como o esperado, a rotina cansativa de desempacotar. Organizar e limpar tomava cada minuto do meu tempo, distraindo-me de qualquer pensamento mais profundo. Mas logo, uma sensação estranha começou a se instalar sorrateiramente, um incomodo sutil, como um cheiro persistente que eu não conseguia identificar, que se infiltrava pelas frestas da minha percepção. No começo, era um odor metálico, de ferrugem antiga, que por vezes me lembrava, perturbadoramente, o cheiro pungente de sangue seco. Eu racionalizava, achava que era da tubulação velha, corroída pelo tempo, algo que passaria com o uso constante da água, que se dissiparia com a ventilação. Depois, um cheiro de carne podre, nauseante e adocicado, que vinha e ia em ondas, parecia flutuar fantasmagoricamente pelos cômodos, mais forte sempre no quarto dos fundos, o que eu usava como depósito para as caixas vazias. Eu procurava obsessivamente, vasculhava cada canto, cada fresta, mas nunca, jamais, encontrava a origem. Era uma impressão, uma sombra olfativa persistente que pairava no ar, uma presença invisível que me sufocava lentamente. Então, os sons começaram, discretos no início, depois mais audíveis, mais perturbadores. Noites adentro, quando o silêncio da fazenda era quase absoluto, um manto pesado sobre tudo, eu ouvia um som de algo pesado sendo arrastado, um arrastar lento, arrastando pelo chão de madeira rangente, vindo do mesmo quarto dos fundos. Era como se móveis estivessem sendo movimentados bruscamente, com grande esforço, mas eu morava sozinho e o quarto estava, inegavelmente, vazio, exceto pelas minhas caixas empilhadas. Eu parava, escutava, prendia a respiração até meus pulmões doerem. O som cessava abruptamente. Eu esperava, o corpo tenso, os músculos contraídos. Nada. Volto a respirar. Mas o som retornava, arranhando o assoalho, um lamento de madeira e peso, um gemido longo e lúgubre. Eu ligava todas as luzes da casa, tremendo. Ia até o cômodo, mas estava tudo no lugar, intocado, o silêncio pesado e o cheiro de morte ainda no ar, zombando da minha sanidade. A curiosidade mórbida, ou talvez o desespero por uma explicação racional, me levou a perguntar a um vizinho, um senhor idoso de poucas palavras e olhar cansado, o que ele sabia sobre a história daquela propriedade. Ele hesitou longamente, o olhar distante, fixo em um ponto invisível no horizonte, antes de começar a falar com a voz grave e cansada, como se as palavras pesassem 1000 quilos. Ele murmurou, a voz quase um sussurro, era do Tião. Um homem bom, sim, um trabalhador da terra, mas a vida o virou do avesso de um jeito que ninguém esperava. Numa noite de loucura inominável, ele pegou a foice, a mesma que usava na roça para cortar o capim, e acabou com a esposa e os 3 filhos pequenos. Todos no quarto dos fundos, Pedro, onde o sol nunca batia direito. Depois, ele se matou ali mesmo, com a mesma foice, no chão da cozinha. Minha garganta secou instantaneamente, um arrepio gélido e paralisante subiu pela espinha, um choque elétrico que me deixou sem ar. 3 filhos. No quarto dos fundos, onde eu sentia o cheiro pútrido, onde eu ouvia os arrastões noturnos.
A realidade, fria e brutal, me atingiu como um raio. A partir daquele dia fatídico, a casa se transformou numa prisão claustrofóbica, uma gaiola de terror. Os sons ficaram mais intensos, mais frequentes, mais pessoais, como se algo soubesse da minha presença, se divertisse com meu medo crescente. Passos de botas, pesados e ritmados, ecoavam pelo corredor, não oco, mas com uma substância, como se alguém caminhasse lentamente da sala para o meu quarto, parando estrategicamente, esperando, me observando. As sombras. Elas apareciam sob a porta do meu quarto, de madrugada, uma escuridão mais densa que a própria noite, rastejando, tentando se insinuar para dentro, como uma língua lambendo a fresta. Eu me cobria até a cabeça com o lençol, rezava em voz baixa, tremia incontrolavelmente, suava frio, implorava silenciosamente para o sol nascer, para aquela agonia terminar. Eu tinha certeza absoluta que não estava sozinho naquele inferno. O ódio daqueles crimes brutais, a dor excruciante daquelas mortes inocentes, impregna cada centímetro quadrado daquele lugar, uma camada invisível, mas palpável, de puro desespero e maldade. A eletricidade caiu numa noite de tempestade furiosa, um caos de raios e trovões que parecia rasgar o céu ao meio. O gerador da fazenda vizinha falhou, mergulhando toda a região numa escuridão completa, absoluta, apenas o brilho fugaz e ameaçador dos relâmpagos rasgava a noite, revelando formas fantasmagóricas nas árvores. Eu estava deitado na cama, rigidamente, aterrorizado, ouvindo a chuva forte batendo no telhado, como 1 milhão de dedos tamborilando. Então, ele veio. Primeiro, o choro, um lamento fraco e inocente, um som que quebrou o silêncio da tempestade, vindo inequivocamente do corredor. O choro de uma criança. Meu corpo gelou da cabeça aos pés, um frio que vinha de dentro. Era ele. Eu sentia a presença, a respiração presa na garganta, o coração batendo descompassadamente, como um tambor de guerra dentro do meu peito, prestes a explodir. Eu ouvi um baque, um som pesado e úmido vindo do quarto dos fundos, um som de carne batendo na madeira. E então a risada. A mesma risada que rasgara o silêncio no começo daquela noite, não de um homem, não de um animal, mas de algo antigo, perverso, puro mal, algo que se deleitava com o sofrimento. A maçaneta retorceu-se com uma fúria impossível, o metal rangendo como dentes roendo ossos secos, um som agudo e doloroso que perfurava meus tímpanos. A porta do meu quarto, começou a tremer violentamente, golpes surdos e potentes a atingiam, forçando a madeira antiga a ceder, estalando e gemendo sob a pressão sobrenatural. Eu ouvi o estalo agudo da dobradiça enferrujada, a madeira se lascando em farpas, o barulho inconfundível de garras afiadas arranhando a superfície, tentando abrir caminho, tentando me alcançar, me arrastar para a escuridão. Era uma força sobre-humana, uma vontade de entrar que superava qualquer barreira física, que desafiava a lógica. Não era o Tião, o homem atormentado. Era algo que ele havia invocado em sua loucura, algo que ele havia deixado para trás, uma sede insaciável de tormento e morte. Eu não pensei, eu não raciocinei, eu agi por puro instinto de sobrevivência. Abri a janela, com um impulso desesperado, pulei sem olhar para baixo, aterrissando desajeitadamente na terra molhada e escorregadia, sentindo a lama fria e pegajosa em meus pés descalços. Corri sem parar, sem olhar para trás, a chuva torrencial lavando meu rosto, misturando-se às lágrimas quentes de puro pavor que escorriam. Eu não parei até sentir que estava a quilômetros de distância, meu corpo exausto, os pulmões ardendo, a mente em frangalhos, gritando para parar, para não olhar para trás. Retornei no dia seguinte, quando o sol já estava alto, um sol quase zombeteiro, tentando em vão dissipar a escuridão e o terror da noite anterior. Eu precisava recolher meus pertences, poucas coisas, mas eram minhas, eram tudo o que eu tinha. Aproximai-me da casa com cautela extrema, cada passo era um esforço doloroso, cada sombra projetada pelas árvores uma ameaça, um lembrete do que havia lá dentro. A porta do meu quarto estava entreaberta, o batente lascado, a madeira rachada em vários pontos. A maçaneta de metal, antes intacta e funcional, estava amassada, retorcida, como se uma mão gigantesca e cruel a tivesse esmagado sem esforço.
Havia marcas profundas de garras na madeira da porta, longas e sinistras, como se algo tivesse tentado arrancar a porta do lugar com violência irracional. No chão, perto da cama desarrumada, jazia minha Bíblia, antes um conforto e um escudo, agora rasgada ao meio, as páginas espalhadas, um insulto final, uma profanação do sagrado. Eu peguei minhas coisas o mais rápido que pude, sem olhar para trás, sem permitir que meus olhos se demorassem em nenhum detalhe. O ódio de crimes tão violentos, de uma loucura tão profunda e irreversível, impregna as paredes para sempre. Não há limpeza, não há perdão, apenas a permanência eterna do mal. O cheiro adocicado e podre invadiu minhas narinas. Era um perfume de morte misturado com algo que eu jamais conseguiria identificar. O mesmo cheiro de flores de velório, mas 1000 vezes pior. Então a criatura surgiu do milharal. Meu nome é Bruno, tenho 29 anos e sou entregador de peças agrícolas. O tipo de trabalho que te leva para os confins do Mato Grosso, onde o asfalto cede lugar à poeira e o silêncio é tão denso que parece apertar os ouvidos. Aquela noite era para ser apenas mais uma entrega urgente, uma fazenda isolada a horas de qualquer cidade. A escuridão era completa, engolia a luz dos faróis da minha S10. A estrada de terra era traiçoeira, cheia de buracos e surpresas, mas nada me preparou para o solavanco repentino, um impacto estranho, como se eu tivesse atropelado algo macio, mas denso, algo que fez o carro chacoalhar. A picape S10 tossiu, engasgou e então morreu. Silêncio absoluto. A chave girou em vão. Eu parei, escutei. Nada. Apenas o grilo insistente e o vento farfalhando nos milharais altos que cercavam a estrada, como paredes vivas de um labirinto. Eu tentava me convencer que havia sido apenas um galho grande, ou um toco, mas a sensação era diferente. Eu tentei a ignição novamente. O motor girou pesado, mas não pegou. O suor escorria pela minha testa. O ar-condicionado parado. O cheiro, aquele cheiro horrível, começou a se intensificar. Foi então que eu a vi, uma silhueta no meio do milharal, alta, muito alta. Achei que era apenas um vulto, um tronco de árvore. Mas o tronco se moveu, era uma criatura, com aproximadamente 2,5 metros de altura. Seus olhos, eu não vou me esquecer dos seus olhos, eram brancos leitosos, sem pupila, sem vida, brilhando fracamente na escuridão. A pele dela, eu conseguia ver um pouco sob a luz fraca da lua, era acinzentada, rugosa, parecia casca de árvore antiga, e os braços eram desproporcionalmente longos, quase arrastavam no chão. Ela começou a se mover, não andava, rastejava rapidamente entre os talos de milho, vindo em minha direção. Cada movimento era um farfalhar seco, um som que me perfurava os tímpanos, meu coração batia na garganta. Eu liguei os faróis altos, tentei dar ré, mas o carro não respondia. A criatura estava cada vez mais perto. Eu podia ouvir-o arrastar, a respiração pesada. A tensão no ar era palpável. Eu senti o impacto. Ela bateu na lateral da minha picape, um baque surdo. O carro balançou violentamente, como se estivesse sendo sacudido por uma mão gigantesca. Eu gritei, mas meu grito morreu na garganta. Os arranhões começaram, sons metálicos agudos, a lataria sendo rasgada. Eu me encolhi no banco do motorista, tentando me esconder, mas não havia para onde ir. A criatura estava ali, do lado de fora, aterrorizante. Então, eu ouvi uma voz familiar. Era a minha voz, mas distorcida, metálica, imitando o que eu tinha gritado segundos antes. Era uma repetição lenta, arrastada, A-E-G-U-D-A. Eu não sabia o que era pior, o ataque físico ou a imitação macabra da minha própria voz. Eu fechei os olhos, esperando o fim, quando uma luz forte, vinda de trás, me cegou momentaneamente. Um buzinaço estrondoso. Um caminhão, um velho Scania, parou atrás de mim. Seu motorista, um senhor grisalho, desceu apressado. Ele não parecia surpreso. Olhou para a minha S10, depois para o milharal. Seus olhos se arregalaram. Sai do carro, moleque, agora, abandona essa porra, corre. Ele gritou, sua voz grave, mas calma, era a calma de quem já tinha visto demais. Eu não pensei duas vezes, destravei a porta, saí correndo em direção ao caminhão. Sem olhar para trás, os arranhões pararam. O som da minha voz metálica cessou. A criatura, eu sabia, ainda estava lá, me observando.
O caminhoneiro me levou até a próxima cidade, a 100 quilômetros dali. Ele não fez perguntas. Eu também não as fiz. No dia seguinte, a picape S10 foi encontrada, sem defeitos mecânicos, como se nada tivesse acontecido. Mas não era verdade. Na porta do motorista, 3 marcas de garras profundas rasgavam a lataria, e no vidro traseiro, impressões de mãos com dedos excessivamente longos, impressões que não eram humanas, eram frias, úmidas. Me lembro perfeitamente. Eu mudei de cidade, nunca mais peguei estradas à noite.